Você já se perguntou por que tantas doenças continuam sem cura definitiva, apesar dos bilhões investidos em pesquisas médicas anualmente? Por que medicamentos caros substituíram progressivamente remédios naturais que foram usados por milênios? A resposta pode ser mais perturbadora do que você imagina. Hoje, vamos mergulhar em um dos segredos mais bem guardados da história moderna: a sistemática supressão de curas naturais pela indústria farmacêutica global. Um sistema cuidadosamente projetado para maximizar lucros à custa da saúde humana. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre saúde e medicina. Antes de entrarmos nas curas naturais suprimidas, precisamos entender como funciona o gigantesco império farmacêutico. Em 2023, a indústria farmacêutica global valia mais de 1,48 trilhão de dólares, com previsão de crescimento para 2,09 trilhões até 2028. Esses números revelam um poder econômico maior que o PIB de muitos países. A Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis e Merck não são apenas fabricantes de medicamentos. São impérios corporativos com controle sobre universidades, publicações científicas, agências reguladoras e políticas de saúde em escala global. Você sabia que, em média, estas empresas gastam 2 vezes mais em marketing do que em pesquisa e desenvolvimento? Um medicamento de sucesso pode gerar mais de $1 bilhão anualmente em receitas. O modelo de negócios é brilhante do ponto de vista capitalista. Desenvolver medicamentos que tratem sintomas, mas nunca curem completamente a doença. Pacientes dependentes de medicamentos diários representam fluxos de receita constantes e previsíveis. Um paciente curado é um cliente perdido. Documentos internos vazados da década de 1950 de grandes farmacêuticas já demonstravam preocupação com terapias que pudessem curar completamente certas condições, classificando-as como ameaças ao modelo de negócios. Isso não é teoria da conspiração. São fatos documentados em processos judiciais e registros corporativos. A medicina moderna tem apenas cerca de 200 anos, enquanto a humanidade vem tratando suas doenças com elementos naturais há milênios. O Papiro de Ebers, documento médico egípcio de 1550 a.C., já continha mais de 700 fórmulas e remédios naturais para diversas doenças. Muitos deles, quando testados em laboratórios modernos, demonstraram poderosos efeitos antimicrobianos, anti-inflamatórios e imunomoduladores. Na China antiga, o compêndio Shenong Ben Cao Jing, escrito há mais de 2.200 anos, catalogava centenas de ervas medicinais, muitas delas ainda usadas na medicina tradicional chinesa. O sistema ayurvédico indiano, com mais de 3.000 anos, desenvolveu tratamentos naturais para condições que a medicina ocidental só conseguiu classificar séculos depois. O que muitos não sabem é que até o início do século XX, as faculdades de medicina nos Estados Unidos e Europa ensinavam fitoterapia, tratamento com plantas medicinais, como parte fundamental da formação médica. O ponto de virada veio com o relatório Flexner de 1910, financiado pela Fundação Carnegie, controlada por magnatas do petróleo e da indústria química. Este relatório transformou radicalmente o ensino médico, eliminando praticamente todas as escolas que ensinavam homeopatia, naturopatia e outras formas de medicina natural. Curiosamente, os primeiros grandes conglomerados farmacêuticos nasceram das indústrias petroquímicas. A Bayer, por exemplo, começou como uma divisão da IG Farben, o mesmo conglomerado químico que produziu o gás Zyklon B durante a Segunda Guerra Mundial. Estas empresas perceberam que podiam sintetizar compostos similares aos encontrados na natureza, patenteá-los e, assim, controlar completamente o mercado médico. Ao longo do século XX, diversos cientistas e médicos que desenvolveram terapias naturais eficazes foram sistematicamente perseguidos, ridicularizados e, em alguns casos, encontraram fins misteriosos. Vamos conhecer alguns desses casos documentados, mas raramente discutidos. Na década de 1930, Royal Raymond Rife, cientista e inventor, desenvolveu um microscópio revolucionário, capaz de visualizar vírus vivos, algo impossível com os microscópios ópticos da época.
e descobriu que cada micro-organismo tinha uma frequência específica de ressonância. Ele demonstrou que, ao aplicar estas frequências precisas, era possível destruir patógenos específicos sem afetar o tecido saudável. Em 1934, a Universidade do Sul da Califórnia patrocinou um estudo clínico com 16 pacientes terminais de câncer, usando a máquina de Rife. O resultado impressionante. Todos os 16 pacientes foram curados em 90 dias. O sucesso levou a um banquete em homenagem a Rife, intitulado O Fim de Todas as Doenças. O que aconteceu depois? O laboratório de Rife sofreu um incêndio misterioso. Seus equipamentos foram vandalizados. A Associação Médica Americana, EMA, liderada por Maurice Fishbein, que exigia porcentagens em qualquer tratamento que quisesse aprovar, processou os médicos que utilizavam sua tecnologia. Rife foi perseguido até sua morte na pobreza. Hoje, variações da tecnologia de Rife estão sendo redescobertas por pesquisadores independentes, com resultados promissores em estudos preliminares. O Dr. Max Gerson desenvolveu uma terapia baseada em sucos orgânicos, enemas de café e suplementos naturais, que demonstrou resultados impressionantes no tratamento de câncer, tuberculose e outras doenças degenerativas. Em 1946, testemunhou perante o Comitê do Senado dos Estados Unidos, trazendo 5 pacientes curados de câncer terminal e a documentação médica completa de outros 50 casos. O resultado? Sua terapia foi ridicularizada e ele foi perseguido pela AMA. Sua filha, Charlotte Gerson, que continuou seu trabalho, relatou múltiplas tentativas de invasão em sua clínica no México e o roubo sistemático de arquivos de pacientes. Em 1959, o manuscrito do livro definitivo de Gerson foi roubado e nunca mais recuperado. Ele morreu pouco depois, com suspeitas de envenenamento por arsênico nunca completamente investigadas. Hoje, a terapia Gerson é praticada em clínicas no México e na Hungria, com milhares de pacientes, relatando recuperações extraordinárias de cânceres avançados, documentadas em prontuários médicos, que raramente recebem atenção da comunidade científica mainstream. Stanislaw Burzynski, médico polonês-americano, descobriu na década de 1970 um grupo de peptídeos e derivados de aminoácidos que nomeou antineoplastons, capazes de reprogramar células cancerígenas para a morte programada, sem danificar células saudáveis. Seus resultados com pacientes de câncer cerebral considerados terminais foram particularmente impressionantes. A resposta do FDA, órgão regulador americano? Mais de 60 processos movidos contra Burzynski, tentativas de prendê-lo e uma perseguição legal que custou milhões de dólares. Após décadas de batalhas judiciais e resultados clínicos impossíveis de ignorar, em 2009, o FDA finalmente permitiu que ele conduzisse ensaios clínicos oficiais. Apesar dos resultados promissores, especialmente em gliomas infantis, tumores cerebrais com prognóstico normalmente fatal, grandes farmacêuticas demonstraram zero interesse em desenvolver a terapia. Provavelmente porque os compostos naturais não podem ser patenteados para lucro exclusivo. A natureza produz compostos de complexidade química que laboratórios humanos ainda não conseguem replicar. Muitos destes compostos têm propriedades medicinais poderosas, mas você raramente ouvirá falar deles através de médicos convencionais. Vamos explorar alguns dos mais impressionantes. Tu Youyou, cientista chinesa, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2015 por redescobrir a artemisina, composto derivado da erva Artemisia annua, usada na medicina chinesa há mais de 2.000 anos para tratar febre e malária. O que poucos sabem é que estudos recentes demonstram que a artemisina é extremamente eficaz contra células cancerígenas. Pesquisas da Universidade da Califórnia, publicadas no periódico Life Sciences, mostraram que a artemisina destrói seletivamente células cancerígenas com alta concentração de ferro, característica comum em diversos tipos de câncer, sendo 12 vezes mais potente que a quimioterapia convencional contra o câncer de mama, mas sem efeitos colaterais nas células saudáveis. Por
Que você não ouve sobre isso nas grandes reportagens médicas? Simples. A artemisina é um composto natural que custa centavos para produzir e não pode ser patenteado para lucros farmacêuticos bilionários. A graviola, Annona muricata. Fruta tropical conhecida também como corossol, contém compostos chamados acetogeninas, que demonstraram em estudos laboratoriais ser até 10.000 vezes mais potentes que a adriamicina, quimioterápico comum na redução de células cancerígenas, atacando seletivamente células malignas e preservando as saudáveis. Em 1997, a Purdue University publicou um estudo impressionante sobre as acetogeninas da graviola, mostrando sua eficácia contra vários tipos de células cancerígenas resistentes a múltiplas drogas. Pouco depois, a universidade fechou um acordo com uma grande farmacêutica para desenvolvimento de versões sintéticas patenteáveis desses compostos. O resultado? Os estudos sobre a planta natural praticamente desapareceram da literatura científica por quase uma década. A Índia tem uma das menores taxas de Alzheimer do mundo, cerca de 4,4 vezes menor que nos Estados Unidos. Cientistas atribuem isso parcialmente ao consumo regular de cúrcuma, tempero presente no curry que contém curcumina. Estudos da UCLA demonstraram que a curcumina atravessa a barreira hematoencefálica, liga-se a placas beta-amiloides e as desintegra. Em ensaios clínicos preliminares, pacientes com Alzheimer em estágio inicial que consumiram curcumina regularmente mostraram melhorias significativas na função cognitiva. Se um medicamento farmacêutico demonstrasse essa eficácia, seria proclamado como revolução médica e vendido por milhares de dólares. A curcumina, no entanto, custa poucos reais por mês e não pode ser patenteada. Não surpreende que as grandes farmacêuticas prefiram investir bilhões em medicamentos sintéticos para Alzheimer, mesmo com resultados desanimadores até agora. A supressão de tratamentos naturais vai muito além de casos isolados. É um sistema institucionalizado com vários mecanismos. Um estudo de 2010 da Universidade de Harvard revelou que 70% dos editores-chefe das principais revistas médicas recebiam pagamentos diretos de empresas farmacêuticas. Outro estudo publicado no New England Journal of Medicine demonstrou que 94% dos ensaios clínicos publicados são financiados pela indústria farmacêutica. O resultado? Um viés sistemático contra estudos de terapias naturais. Pesquisadores relatam regularmente que estudos mostrando eficácia de tratamentos naturais são rejeitados por metodologia inadequada, enquanto estudos com as mesmas metodologias são aceitos quando mostram resultados favoráveis a medicamentos patenteados. Em 2019, um relatório do Science revelou que 45% do orçamento do FDA vem diretamente de taxas pagas por empresas farmacêuticas. O fenômeno da porta giratória é escandaloso. Entre 2009 e 2018, 11 dos 16 comissários do FDA foram diretamente empregados por farmacêuticas antes ou depois de seu mandato regulatório. Como esperar regulamentação imparcial quando o regulador depende financeiramente dos regulados e frequentemente busca emprego nessas mesmas empresas após deixar o cargo público? Um relatório de 2018 da Associação de Faculdades de Medicina Americanas revelou que 67% das faculdades de medicina recebem financiamento significativo de empresas farmacêuticas e que o estudante médico típico recebe menos de 25 horas de instrução em nutrição durante toda a sua formação. Os livros-texto médicos são frequentemente escritos por líderes de opinião, que recebem centenas de milhares de dólares anuais de empresas farmacêuticas. O currículo médico é projetado para ensinar intervenção farmacológica, não prevenção nutricional ou terapias naturais, mesmo quando estas têm evidências significativas. Médicos que promovem tratamentos naturais enfrentam ridicularização, perda de licenças e até processos judiciais. O Dr. Andrew Weil, graduado em Harvard e pioneiro em medicina integrativa, foi alvo de múltiplas investigações após advocar pela inclusão de terapias naturais na prática médica.
Em 2017, o documentário The Truth About Cancer entrevistou mais de 100 médicos que relataram intimidação, invasão de consultórios por agências reguladoras e até ameaças de morte por promoverem tratamentos naturais para câncer com resultados documentados. A história está repleta de curas naturais, usadas por gerações, depois abandonadas com o advento da medicina farmacêutica e agora lentamente validadas pela ciência moderna. Antes da descoberta dos antibióticos, o prata coloidal era utilizado em hospitais como potente antimicrobiano. Com a ascensão das farmacêuticas e antibióticos patenteáveis, foi rapidamente descartado como medicina primitiva e pseudociência. Ironicamente, estudos recentes da Universidade de Southampton demonstraram que nanopartículas de prata são eficazes contra mais de 650 patógenos, incluindo bactérias resistentes a antibióticos, como MRSA. Em 2013, o periódico Science Translational Medicine publicou um estudo mostrando que a prata potencializa antibióticos, tornando-os até 1000 vezes mais eficazes. Hoje, enquanto enfrentamos a crise global de resistência antimicrobiana, algumas empresas farmacêuticas, silenciosamente, registram patentes para curativos e dispositivos médicos contendo prata coloidal. O extrato de raiz de alcaçuz, Glycyrrhiza glabra, contém compostos como o ácido glicirrízico, que demonstram potente atividade antiviral contra hepatite C. Estudos japoneses mostraram taxas de remissão de 59% em pacientes com hepatite crônica ativa, tratados apenas com este extrato. Enquanto isso, medicamentos antivirais para hepatite C, como Sovaldi, custam até $84 mil por tratamento. Quem já ouviu seu médico mencionar o alcaçuz como opção complementar no tratamento da hepatite? Na Alemanha, Suíça e Áustria, extratos de Viscum album, são utilizados em mais de 60% dos casos oncológicos, como terapia adjuvante. Estudos clínicos mostram aumento significativo na sobrevida e qualidade de vida em pacientes de diversos tipos de câncer. Um estudo de 2013 publicado no European Journal of Cancer mostrou que pacientes com câncer pancreático avançado, um dos mais letais, tratados com extratos de visco, viveram em média 2 vezes mais que o grupo controle, com melhor qualidade de vida. Por que você nunca ouviu falar disso nas grandes reportagens sobre câncer? A planta não pode ser patenteada, e seu baixo custo não a torna interessante para o marketing farmacêutico global. Talvez o maior segredo suprimido pela medicina convencional seja o papel do sistema imunológico no combate ao câncer. Por décadas, médicos que sugeriam fortalecer o sistema imunológico no tratamento do câncer eram ridicularizados. A quimioterapia e a radioterapia, que destroem o sistema imunológico, junto com as células cancerígenas, eram consideradas as únicas abordagens científicas. Hoje, ironicamente, imunoterapia, que, essencialmente fortalece o sistema imunológico para combater o câncer, é considerada a fronteira mais promissora da oncologia. As mesmas empresas que ridicularizaram a abordagem imunológica agora vendem medicamentos de imunoterapia por centenas de milhares de dólares por tratamento. O que poucos oncologistas mencionam é que existem dezenas de compostos naturais com potentes efeitos imunomoduladores cientificamente documentados. No Japão e na China, extratos de cogumelos medicinais como Coriolus versicolor, PSK, reishi e shiitake são aprovados como tratamentos adjuvantes para câncer. O PSK, derivado do Coriolus, é um dos medicamentos anticâncer mais vendidos no Japão. Estudos clínicos mostram que pacientes com câncer coloretal e gástrico que recebem PSK junto com quimioterapia, tem taxas de sobrevivência 15 e 30% maiores. O mecanismo? Ativação seletiva de células natural killer e macrófagos que identificam e destroem células cancerígenas. Apesar de mais de 400 estudos publicados sobre seus benefícios, você raramente ouvirá um oncologista ocidental recomendando cogumelos medicinais. Em vez disso, as empresas farmacêuticas trabalham para isolar, sintetizar e patentear compostos específicos destes cogumelos. Na Alemanha, onde a medicina complementar é mais integrada, extratos de Viscum album
são utilizados em combinação com tratamentos convencionais para câncer. Estudos mostram que estes extratos estimulam seletivamente células natural killer e induzem apoptose, morte celular programada, em células cancerosas. Um estudo de 2020 publicado na revista Scientific Reports demonstrou que pacientes com câncer avançado recebendo Viscum Album junto com terapia convencional tiveram sobrevida 49% maior comparados ao grupo que recebeu apenas tratamento convencional. A Amazônia contém aproximadamente 80 mil espécies de plantas catalogadas, das quais apenas 1% foi estudada para propriedades medicinais. Entre as poucas investigadas, descobertas extraordinárias: unha de gato, Uncaria tomentosa. Pesquisas da Universidade de Milão demonstraram que seus alcaloides oxindólicos aumentam a produção de células brancas em até 50%, mesmo após quimioterapia, e induzem apoptose seletiva em células leucêmicas. Sangue de drago, Croton lechleri. A seiva vermelha desta árvore contém um alcaloide chamado taspina, que demonstrou em estudos laboratoriais capacidade de inibir o crescimento de células de câncer de mama, cólon e próstata. Jatobá, Himenaia, curbaril. Estudos brasileiros recentes descobriram que extratos desta árvore inibem metaloproteinases, enzimas que facilitam a metástase tumoral, potencialmente bloqueando a disseminação do câncer. Estas plantas representam apenas a ponta do iceberg. Estima-se que 25% dos medicamentos modernos derivam diretamente de plantas, mas apenas uma fração das plantas existentes foi investigada. Em um dos paradoxos mais irônicos da medicina moderna, as mesmas empresas farmacêuticas que ridicularizam a medicina natural investem bilhões em bioprospecção, a busca por compostos em plantas para criar medicamentos patenteáveis. Um relatório da Fundação ETC de 2016 revelou que as 20 maiores farmacêuticas mantêm departamentos secretos de etnobotânica, enviando pesquisadores para estudar medicinas tradicionais em comunidades indígenas. Quando encontram plantas eficazes, isolam o composto ativo, fazem pequenas modificações para torná-lo patenteável e então o comercializam como descoberta revolucionária. O Taxol, quimioterápico que gera bilhões em receita, foi derivado do teixo do Pacífico, Taxus brevifolia, usado por nativos americanos para tratar diversas condições. A vincristina, usado para leucemia infantil, vem da vinca de Madagascar. A curiosidade é que, em muitos casos, o extrato natural completo tem menos efeitos colaterais que o composto isolado, devido a componentes secundários que modulam a ação do composto principal. Apesar da supressão sistemática, uma revolução silenciosa está ocorrendo na medicina global. Em 2020, 42% dos hospitais americanos ofereciam alguma forma de medicina integrativa, contra apenas 8% em 2000. Instituições de prestígio como Mayo Clinic, Johns Hopkins e Memorial Sloan Kettering agora possuem departamentos de medicina integrativa que pesquisam e oferecem terapias complementares, junto com tratamentos convencionais. O mercado global de fitomedicamentos cresce 15% ao ano e deve atingir 129 bilhões de dólares até 2028. Este crescimento ocorre apesar, ou talvez por causa, da oposição sistemática da medicina convencional. A medicina ancestral sempre tratou cada paciente como um indivíduo único, adaptando tratamentos às suas necessidades específicas. A medicina moderna padronizou tratamentos para maximizar lucros. É muito mais lucrativo criar um medicamento para todos do que soluções personalizadas. Ironicamente, a nova fronteira da medicina de precisão está redescobrindo o que praticantes tradicionais sempre souberam. Cada pessoa é bioquimicamente única. Tratamentos na medicina de precisão são adaptados às características genéticas e metabólicas individuais. Exatamente o que curandeiros tradicionais faziam através de observação cuidadosa e conhecimento de diversas plantas medicinais com diferentes propriedades. Talvez o avanço mais revolucionário da medicina recente
seja a descoberta da importância do microbioma, os trilhões de bactérias que habitam nosso corpo e influenciam quase todos os aspectos da saúde, desde imunidade até saúde mental. Hipócrates, há 2500 anos, já dizia que toda doença começa no intestino. Médicos tradicionais em diversas culturas enfatizavam a importância da saúde digestiva. Eles foram ridicularizados por séculos, até que a ciência moderna finalmente confirmou o que sabiam por observação. Hoje sabemos que nosso microbioma intestinal produz neurotransmissores, modula o sistema imunológico e pode ser a chave para tratar condições, desde depressão até doenças autoimunes. E como as medicinas tradicionais sempre trataram o intestino? Com fermentados naturais, fibras específicas e ervas amargas. Exatamente o que pesquisas atuais demonstram ser eficaz para modular o microbioma. À medida que mais pessoas redescobrem terapias naturais, a indústria farmacêutica desenvolveu estratégias sofisticadas para proteger seu monopólio. Quando não podem derrotar um movimento, as corporações o cooptam. Hoje, grandes farmacêuticas rapidamente adquirem empresas de suplementos naturais promissoras. Em 2018, 5 das 10 maiores marcas de medicina natural já pertenciam a conglomerados farmacêuticos. Após a aquisição, frequentemente a qualidade dos produtos diminui, com extratos padronizados de alta potência, sendo substituídos por versões diluídas mais baratas. O objetivo? Diminuir a eficácia dos produtos naturais enquanto lucram com a crescente demanda. O rigor aplicado a suplementos naturais versus medicamentos revela um duplo padrão impressionante. Quando efeitos adversos raros ocorrem com suplementos, manchetes sensacionalistas e proibições regulatórias são imediatas. Contudo, medicamentos prescritos causam mais de 128 mil mortes anuais somente nos Estados Unidos, tornando-os a quarta causa de morte no país. Conforme publicado no Journal of the American Medical Association. Estes dados raramente recebem destaque na mídia. Uma das estratégias mais eficazes da indústria farmacêutica é manipular a legislação para criminalizar terapias naturais ou torná-las economicamente inviáveis. Na Europa, a Diretiva de Produtos Medicinais à Base de Plantas de 2004 tornou virtualmente impossível para pequenos produtores de remédios herbais tradicionais permanecerem no mercado, devido aos custos proibitivos de registro, frequentemente excedendo 100 mil euros por produto. Como resultado, milhares de fórmulas herbais usadas por gerações foram efetivamente banidas. Nos Estados Unidos, a Lei de Saúde e Educação sobre suplementos dietéticos proíbe fabricantes de suplementos de fazer qualquer alegação terapêutica, mesmo com evidências científicas robustas. Um produtor de extrato de alcaçuz não pode mencionar estudos mostrando sua eficácia contra a hepatite, sob pena de pesadas multas e prisão. Diante deste sistema, como podemos proteger nosso acesso a opções de saúde naturais? O primeiro passo é educação independente. Sites governamentais e verificadores de fatos frequentemente repetem narrativas farmacêuticas. Em vez disso, busque estudos científicos diretamente em bases como PubMed e Google Scholar, livros e documentários de médicos que integram abordagens naturais e convencionais, comunidades de pacientes que compartilham experiências reais com diversos tratamentos médicos que incorporam terapias naturais em sua prática, frequentemente enfrentam perseguição profissional e maiores custos de seguro. Apoiar estes profissionais é essencial para preservar a verdadeira escolha médica. Cada vez mais profissionais estão abandonando o sistema convencional para praticar medicina verdadeiramente centrada no paciente. Ao escolher médicos que respeitam e integram abordagens naturais, você fortalece um sistema de saúde mais ético e eficaz. Uma revolução silenciosa está ocorrendo em quintais e apartamentos pelo mundo. Pessoas redescobrem a arte de cultivar plantas medicinais. Até em pequenos espaços urbanos, ervas potentes como manjericão, alecrim, tomilho e calêndula podem ser cultivadas.
Esta prática não apenas oferece acesso direto a remédios naturais frescos, mas também cria resiliência contra tentativas de controlar o acesso a terapias naturais através de legislação restritiva. A supressão sistemática de curas naturais pela indústria farmacêutica é um dos maiores escândalos da história moderna. Não se trata apenas de lucro corporativo versus saúde pública. É uma batalha fundamental pelo controle do conhecimento e autonomia sobre nossos próprios corpos. A boa notícia é que estamos vivendo um momento histórico de democratização do conhecimento médico. Informações antes restritas a bibliotecas médicas especializadas agora estão disponíveis para qualquer pessoa com acesso à internet. Comunidades globais compartilham experiências com tratamentos que seriam impossíveis de descobrir há uma geração. A medicina do futuro não será exclusivamente natural nem sintética. Será integrativa, personalizada e baseada em evidências reais, não em marketing corporativo. Será uma medicina que reconhece a sabedoria ancestral enquanto abraça descobertas científicas genuínas. A saúde é seu direito fundamental. O conhecimento sobre todas as opções terapêuticas disponíveis, não apenas aquelas lucrativas para corporações, também deve ser. E você, o que fará com esta informação? Continuará aceitando cegamente um sistema projetado para lucro, não para cura? Ou se juntará à revolução silenciosa de pessoas, retomando o controle sobre sua própria saúde? A escolha, como sempre, é sua. Até a próxima, e não esqueça de compartilhar este conhecimento com quem se preocupa com sua saúde. Quanto mais pessoas souberem dessas informações, mais difícil será para a indústria continuar escondendo o que realmente funciona.